Olá amigos, sejam bem-vindos a mais a mais uma história do nosso canal. Como sempre digo, obrigado a todos por assistir às nossas histórias, por cada dia, cada semana que passa, termos mais gente assistindo, mais comentários. Obrigado pelo carinho com que colocam nos comentários, que gostam das histórias. Este canal tem mais o objetivo de entreter e de expor as relações que existem no mundo, faz com que as pessoas se identifiquem, que se abram, que repensem as suas relações. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Para os que chegam aqui ao canal agora, eu lanço 4 histórias à semana, 2 em português, 2 em espanhol, e quartas e sábados sempre em português, e segundas e sextas em espanhol. Espero que gostem, acompanhem, mesmo que não seja o vosso idioma, espero que acompanhem as outras histórias, porque é entendível e, além de ser entendível, faz com que nós melhoremos o ouvido, a audição para outro idioma. Os que me acompanham sabem que eu tenho 2 rúbricas aqui neste canal. Um chama-se Amor em Profundidade, outros é Me Relato Tuas Histórias. Hoje vamos abrir um outro conteúdo que é Amor com Estrangeiros. E vou trazer ao longo de vários dias várias histórias entre matrimónios ou namoros de pessoas de diferentes países, para dar uma sensação de conhecimento e de diferenças, quer culturais, quer na parte de amar também. Porque a nossa cultura, ao ser diferente, por vezes interfere na forma como nós amamos. E hoje trago-vos uma história que é uma história interessante. Interessante para mim, como português, porque é uma história entre uma cidadã brasileira e um português, que, tal como eu, também tem outra coisa em comum com esta história, porque também fui casado, a minha ex-esposa era brasileira e eu também fui casado com uma cidadã de outro país. Então, temos várias coisas em comum, se bem que a história vai num outro sentido, mas as coisas em comum é que, tal como eu, português, e ela aqui também é entre uma cidadã brasileira e um português, então tem esta coisa em comum, por isso é que eu me identifico neste ponto. Hoje o título da nossa história é assim: quase sem me dar conta, eu já estava casada com um estrangeiro. Interessante. Fiquem para assistir, vamos chamar o banner e já voltamos, tá? Até já! Olá amigos! Então, sem mais preâmbulos, vamos diretos à nossa história. Como eu disse atrás, na introdução do vídeo, este é o primeiro vídeo de vários que eu vou lançar, que é relações com estrangeiros, ou namoros, ou o que quer que chamamos, entre pessoas de diferentes países. Para mostrar as diferenças culturais, as diferenças no amar, vai ser interessante, tá? E hoje o título da nossa história é Quase Sem Me Dar Conta, eu já estava casada com um estrangeiro. Vamos à história então. Espero que fique até ao final, porque é super interessante esta história. Olá, eu sou a Beatriz e sou mineira. E casada atualmente com um português. Bem, não é tanto como diz o título, ok? Casada não é o termo, pelo menos não aos olhos da lei e do papel passado. Estou em um relacionamento estável, unida de facto, amigada, como lhe quiserem chamar, como dizem na minha terra. Se bem que 9 anos depois e 2 filhas, a diferença é meramente de cunho burocrático documental. É verdade. Hoje essa coisa do matrimónio, do casamento, é um papel com uma assinatura. Não passa disso. Tá? O casamento é mais a relação em si, o compromisso que 2 pessoas têm para consigo próprio, a união de 2, do que propriamente o papel passado. Isso não determina um casamento. Muito menos nos tempos atuais, que as pessoas casam e descasam como nós mudamos de camisa, não é mesmo? Bem, seguimos. Mas essa coisa de se relacionar com um estrangeiro tem muito que se lhe diga. Ao mesmo tempo em que é apenas isso, um relacionamento. As condicionantes ganham toda uma outra carga dramática, principalmente quando envolve uma etapa à distância. Eu não planejei esta história de namoro internacional ou intercontinental, entre parênteses. Não acordei um dia e concluí: os homens deste país não prestam, desisto. Quer dizer, mais ou menos. Em um momento particularmente revoltado e desiludido na minha adolescência, realmente achei que os, 100 milhões de homens brasileiros não valiam mais o meu sofrimento. Era adolescente e um sentimento muito pessoal.
Vamos dar um desconto pela fase hormonal e fica tudo certo. E por aí mesmo. Deixemos por aí. Não falemos mais no assunto. Mas nesse momento era o que eu pensava mesmo. Que nenhum homem no meu país valia mais. Existe uma certa crença de que os homens de outros países são mais românticos ou mais comprometidos e que os brasileiros são farrões, são infiéis, etc. Durante uma fase eu acreditei nisso, mas é surreal eu reduzir toda a população masculina apenas a experiências negativas ou positivas que eu tive. Existem canalhas em todo o mundo, no Brasil, em Portugal, em Espanha, na Austrália e até na Conchichina. Assim como também existem por aí aqueles sim, que ainda valem a pena. Caráter é uma coisa e nacionalidade é outra. Apesar de existirem culturas mais ou menos machistas, mas não é este o caso da nossa história. É verdade. Caráter é uma coisa, né? Nacionalidade ou independência, continente, não tem nada a ver. Caráter está na pessoa. Continuemos, que parece interessante. O João surgiu em uma fase na minha vida em que eu estava prestes a mudar de cidade pela primeira vez. Estava arrumando as malas no meio do carnaval para desbravar a cidade do Rio de Janeiro. Recordo que ela é mineira. Não sei de qual cidade, mas é mineira, tá? Seguimos. O lugar que mais me fascinava naquela época, como que se 2011 fosse há mais de 50 anos, foi há 9 anos atrás. Eu, nessa altura, tinha um perfil meio morto em um site de relacionamento e um dia recebi uma mensagem. Daquela simples mensagem até aos telefonemas e Skypes foi um ápice. Não tardou nada. Foi fugaz, mas super rápido. Ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro virava à minha casa, aquele sotaque português se tornava cada vez mais familiar e diário. No entanto, ainda parecia tudo tão distante, tão etéreo, tão online, até que o dia 11/11/2011, uma capicoa, naquele dia o João desembarcou no Rio e oficialmente na minha vida, porque na realidade eu naquele momento não conseguia mais enxergar como seria a vida sem ele. Os 15 dias em que estivemos juntos consolidaram aquele relacionamento e que vinha se desenhando há meses. As lágrimas na despedida me fizeram elaborar um plano mais louco de sempre. A meu ver, eu, taurina, senhora segurança e de alguma estabilidade financeira, iria cruzar o Atlântico somente por um amor. Loucura. Pode parecer. Mas, como nós sabemos, o amor também é feito de loucura e também faz com que a gente faça loucuras. Portanto, não está mal, certo? Por um amor, o que é que a gente não faz? Vamos ver o que é que a Beatriz consegue fazer mais disto. Seguimos. E cruzei com um mestrado debaixo do braço para fazer, com um visto de estudante, contra todos os alertas que me foram dados por quem se preocupava por mim, mas na minha cabeça não existia outra hipótese sequer, não existia outro caminho. Eu precisava ficar perto daquela pessoa, aquele sentido de humor, aquele cheiro, aquele carisma e aquele sotaque que me sussurrava ao ouvido e me fazia arrepiar toda, ou melhor, o sotaque dele ainda me faz sentir assim. O sotaque no ouvido, não é? Olhando para trás, eu arrisquei muito e a história podia ter dado muito errado. Crianças, não façam isso na vossa vida, aí em casa, tá? Não tomem isto como exemplo. Imagina se no segundo encontro offline com uma pessoa você já aparece de malicuia, super expatriada, para dividir a vida, a casa. É uma autêntica loucura. Realmente pode parecer assim. À primeira imagem, imagina, passar 15 dias de um momento para o outro apareceres. O que estás aqui a fazer? Vim viver contigo. É um choque, pode ser. Ou não. Vamos ver. Uma das coisas que me fizeram muito mais eu ir embora foi que eu era louca de me mudar de país por causa de uma pessoa que eu mal conhecia. E eu concordo, hoje concordo. Não sei explicar bem o que aconteceu aqui, mas com certeza não foi a decisão tomada de forma racional. No entanto, acredito também que é uma faca de dois gumes, porque muitas vezes achamos que conhecemos uma pessoa muito bem, convivemos há anos com ela e no fim pode acontecer uma decepção. Quando é para dar errado, dá. Aqui ou lá, onde quer que seja. É verdade. Por vezes, nós podemos ter uma relação à distância e sentir-nos muito mais próximos da pessoa do que uma pessoa que convive connosco todos os dias e
nós sermos muito mais distantes dessa pessoa. Onde eu quero chegar é que às vezes as pessoas vivem debaixo do mesmo teto, no mesmo ambiente, veem-se todos os dias, dormem juntas e têm uma relação mais distante que muita gente que vive amores à distância ou etc. Às vezes é muito mais fácil o amor à distância, confiar, falar e etc. E às vezes as relações pessoais convividas com as pessoas debaixo do mesmo teto não são tão próximas. Isso é uma verdade que ela diz. Bem, seguimos. Até hoje tem dado certo, mesmo quando dá errado. A treta é inevitável. Muita gente pensa que é chique esse negócio de ter marido gringo, marido estrangeiro, e que é um luxo, diferentão. Não é não, hein? Passada a fase do romance, aquele encontro com dias contados em que se pensa que o mundo vai acabar quando o outro for embora, fica tudo bem normal. O dia-a-dia, as questões financeiras, o fulaninho que deixa a roupa espalhada pela casa, a fulaninha que come o chocolate todo e não deixa nem um bocadinho para ninguém, o fim de semana que já não se vai a lado nenhum e fica-se em casa vendo TV, oh Deus, como é normal. Tem razão. A rotina pode matar a relação. Mas também é importante entender que não pode ser festa. As relações não são feitas só de festas. Também é preciso sossegar o tranco, não é? E então, por vezes passa isso, mas é preciso entender a rotina. É preciso dar-lhe uma dinâmica à rotina matrimonial. Só assim se segue em frente. Seguimos. Aliás, é tudo quase normal, porque relacionamento multicultural tem as suas questões próprias associadas. Nós aqui falamos o mesmo idioma. Portugal e Brasil não são assim tão escandalosamente diferentes em hábitos, mas temos uma coleção de histórias dramáticas e engraçadas motivadas pela falta de entendimento, como, por exemplo, o tempo absurdo que levou até ele entender que eu precisava que me trouxesse absorvente do supermercado porque só sabia o que eram pensos higiênicos. É verdade, gente. Absorvente em Portugal chama-se penso higiênico. É a mesma coisa, mas tem um nome diferente, como tem muitas outras coisas, não é? E eu, com o passar dos anos e com os anos que tenho de relação com o Brasil, entendi que nós, portugueses, na maioria, entendemos muito mais os nomes e as gírias e os modismos, por assim dizer, que se usam no Brasil, talvez por consumirmos muito mais cultura brasileira do que o Brasil consome de Portugal. O Brasil, em si, nas televisões e etc., passa muita pouca coisa sobre Portugal, a sua cultura, as suas gentes. Então a maioria dos brasileiros, e desculpem dizer isto, mas é uma verdade, a maioria dos brasileiros tem a ideia que o português ainda é o bigodudo, o colete, a mulher ainda usa bigode, cabelo nas pernas, saia até ao tornozelo, touca na cabeça e diz que sim a tudo. E não é bem assim. Portugal é um país moderno e que incorpora muito bem a cultura de outros países, inclusive consome muita cultura brasileira, ao contrário do Brasil, que consome pouca cultura portuguesa. E peço desculpa mais uma vez, não estou a falar isto em forma de crítica, mas a verdade é que a maioria dos brasileiros, quando veem alguma coisa na internet diferente de Portugal, levam como se fosse uma coisa anormal. E nós já não entendemos isso. Vemos e entendemos modismos que o Brasil usa, que nós em Portugal não usamos, mas entendemos que é cultural. Se é cultural do país, perfeito. Deixamos por aí mesmo, não o criticamos, não tiramos sarro, como vocês dizem no Brasil, tiramos sarro da situação, porque é normal para os brasileiros. Já não passa muito bem. O brasileiro, geralmente, tudo o que é diferente faz uma gracinha com isso. Incluso no Brasil, como vocês sabem, toda a história de burro ou de engraçado que se faz é com português, não é? E a maioria desconhece que essas histórias são as mesmas anedotas, essas anedotas que fazem com o português, são as mesmas anedotas que nós, portugueses, geralmente já fazemos em Portugal, connosco mesmo, com os alentejanos, portanto, o povo do Alentejo. Mas nós temos uma coisa, só quem pode brincar com as culturas e os jeitos portugueses somos nós mesmos. Os outros não podem, cuidado, tá? É uma ofensa. Brincadeira, mas é mais ou menos assim. Seguimos. Teve também o dia em que o chamei brincando de boi, porque achei a expressão engraçada e ele ficou ofendido. Apesar de dizer até hoje que não
são as diferenças das palavras e culturas. Boi no Porto é equivalente a corno. E é verdade, cuidado. Não chama ninguém de boi em Portugal porque isso é sinónimo de... Cuidado. Não consigo nem imaginar como é que, quando existem idiomas diferentes envolvidos, porque tenho uma amiga que também é brasileira, é casada com um húngaro e eles se comunicam somente em inglês. Ela já me disse que é bastante cansativo, às vezes porque é muito fácil surgir um mal-entendido pela tradução, e eu acredito piamente. Se já surge mal-entendido na mesma língua e no mesmo idioma, imagina com um terceiro idioma pelo meio, sem mesmo quero pensar que se o mesmo sotaque já existe, imagina em outros idiomas. Pior ainda, não é? Para quem está neste barco, ou melhor, neste verdadeiro navio transatlântico, eu não diria que está no mesmo navio, está no mesmo mar. O navio às vezes é diferente, não é? Mas o mar pode ser o mesmo. Aconselho olho vivo, olhos abertos e coração sempre atento. Em caso de mudança de país, tenha um plano B. Tenha uma segurança financeira, saiba com quem contar e não se isole apenas no seu relacionamento. Faça os seus próprios amigos. Descubra que esse novo lugar tem para oferecer além da pessoa que te levou até lá. Essa independência acaba por se fortalecer a si mesma, à relação e à sua posição nesse país e deixá-la mais leve, pois o início de uma vida partilhada já implica por si só muitos ajustes. Para finalizar, devo dizer que eu sigo desfrutando do meu Portugal e do meu Portuga e de tudo que ele ainda continua sussurrando no meu ouvido todas as noites. Ou seja, 9 anos depois, 2 filhas, leva-me a crer, e por tudo que ela diz, que a Beatriz sigue feliz com a sua decisão. Nem sempre é fácil, acredito que nem toda a gente funciona assim, nem todas as relações dão certo. Nem toda a gente que muda fica feliz, nem toda a gente que recebe alguém de outro país ajuda essa pessoa também a integrar-se. Tá? Eu já o disse noutros vídeos, noutras histórias, que o sucesso geralmente das relações é o saber ceder, saber entender, saber partilhar. E tudo isso, uma pessoa quando é só tem um estilo de relação, e quando vive em relação, seja amorosa, seja amiga, seja relação laboral, o importante das relações interpessoais, seja que tipo for, é saber entender, ceder, partilhar, tudo isso, ceder espaço, ceder interpretação, partilhar informação, partilhar carinho, partilhar amizade, tudo isso é importante nas relações interpessoais, sejam entre namorados, marido e mulher, o que quer que seja. Portanto, fico feliz pela Beatriz, se está feliz e escutar ainda todas as noites o sussurro do João no seu ouvido, quer dizer que continua a ter esse efeito bálsamo e instigador a uma relação, é sempre importante. Mas, ao mesmo tempo, não quero que pensem que isto que é o certo e que toda a gente vai fazer o mesmo quando pensa em migrar para qualquer outro país, tá? Peço a todos que me deixem os vossos comentários, que se têm alguma história similar ou que tenham a vossa própria história, enviem para o e-mail que aparece aqui no fundo do vídeo para enviar histórias. Deixem-me os vossos comentários, deixem-me o vosso like, partilhem esta história com os vossos amigos, com os vossos amigos. Espero que tenham gostado. Um beijo grande, sejam felizes e até na próxima história. Beijo, tchau!